E a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da 16ª legislatura, da 8ª sessão legislativa. Convido o vereador Antônio Luiz Neto para compor a mesa e o vereador Jurandir Liberal. Hein? Solicito ao vereador Jurandir Liberal que faça a leitura da ata das reuniões anteriores. Alô? Ata da segunda reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 10ª legislatura, realizada dia 2 de agosto, presidência de Vicente André Gomes. No segundo dia do mês de agosto do ano 2016, às 9 horas, na sala João Negromonte, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara, sob a presidência do vereador Vicente, a ocupar a primeira e segunda secretaria, Augusto Carreiro e Heriberto Rafael, e a presença de mais membros desse poder: Aderaldo, Aerto, Aimee, Alfredo, Santana, Aline, Mariana, Almir Fernando, André Regis, Antônio Luiz Neto, Prazer, Eduardo Marques, Eduardo Silva, Luiz Souza, Gilberto Alves, José Val, Jair Massora, Júlia Filho, Marco Aurélio, Michel Colas, Marcos. É meu microfone, tá certo. O celular está lá embaixo? É o sistema aqui. Senhor presidente, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente, no qual constaram as seguintes matérias: requerimentos de 3252 a 3256, de autoria de Almir Fernando; de 3257 a 3261, de autoria do vereador Jair Massora; de 3262, vereadora Michele; de 3263 a 3270, do vereador Almir Fernando. Prolongamento do expediente constar as seguintes matérias: requerimento do vereador Jair Massora e a chamada regimental, com a presença dos vereadores já citados. Em seguida foram discutidas as matérias já devidamente registradas na pauta, e foram todas elas aprovadas. Discussão única do parecer da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de autoria do vereador Márcio de Bril, também foi aprovado, e encerrada a sessão logo após, por não haver quórum suficiente. Reunião solene para a entrega do título de cidadão no Recife, senhor Leonardo Gomes de Menezes, realizada em 3 de agosto, também presidida pelo presidente Vicente André Gomes. Aberto os trabalhos, o senhor presidente convidou para compor a mesa os seguintes convidados: senhor Jailson de Barros Corrêa, secretário de Saúde; senhor Valci Corrêa, ofício superintendente regional da Polícia Rodoviária; senhor André do B, presidente do CREMEP; vereador Aderaldo Pinto, autor do requerimento. O vereador Aderaldo Pinto ocupou a tribuna, fez as suas considerações iniciais. Em seguida, fez a leitura de um discurso em que eu trouxe a biografia do homenageado.
O senhor presidente convidou todos para assistir a um vídeo com depoimento sobre o homenageado. Logo após o senhor presidente registrou a presença de algumas pessoas no plenário. Senhor presidente, eu acho que o microfone trabalhou demais no final de semana, aí está com problema de... Reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife, a senhora Emília Liscler, e entrega da medalha do Mérito São Mariano, o senhor Kleber Mendonça Filho. Como é? Emília Liscler. O francês aqui está muito bom. Presidência, vereador Vicente André Gomes. Autora do requerimento a vereadora Marília Reis, que fez seu discurso. Em seguida, o presidente fez as suas considerações finais, convocando para o dia 5 de agosto, em caráter solene, declarou encerrada a reunião. Entrega do título de cidadão do Recife à senhora Lúcia de Assis, realizada no dia 5 de agosto, presidência do excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana. O vereador proposto do vereador Marcos Menezes, que fez seu discurso. Em seguida, o presidente encerrou a sessão, convocando para a reunião no dia 8 de agosto, no horário regimental. Feita a leitura das atas, senhor presidente. Solicito ao vereador Antônio Luiz Neto que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 107, 2016, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de decreto legislativo número 27, 2016, de autoria do senhor vereador Wilton Brito. Projeto de decreto legislativo número 28, 2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. Feita a leitura do expediente, Sua Excelência. Feita a leitura do expediente, passo a chamar os senhores vereadores e vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Luiz Eustáquio. Convido o vereador Osmar Ricardo. Vereador Osmar Ricardo. Convido a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público, bom dia a todas e todos. E aqui eu já quero fazer uma saudação especial a todas e todos que estão aqui presentes hoje para acompanhar a aprovação do projeto Segunda Sem Carne. E saúdo a todas e todos em nome de Eda e de Bárbara. E eu gostaria aqui, na verdade, neste momento, de celebrar com Vossas Excelências e registrar nos anais da Casa que ontem a Lei Maria da Penha completou 10 anos no Brasil. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha é uma lei tão humana, tão humanizada, que dificilmente alguém lembra o número dessa lei. É uma lei que é conhecida por o nome e por o nome de uma mulher. E que a gente sabe que esta mulher é uma mulher que tornou-se referência porque conseguiu levar
o seu caso de violência, conseguiu levar a sua situação de violência eu diria que de extrema violência, porque a deixou numa cadeira de rodas, e ela conseguiu internacionalizar o seu caso, e aí através da pressão exatamente da Convenção Interamericana, o Brasil assumiu a responsabilidade em de fato coibir, em de fato prevenir e atuar no enfrentamento à violência contra a mulher. Ontem os jornais noticiaram a respeito da Lei Maria da Penha, e a gente viu o quanto é difícil que essa lei tenha eficácia, que essa lei alcance os lares, que essa lei alcance ainda as mulheres. Apesar dos seus 10 anos, temos que comemorar, claro, porque até a existência da lei, a violência doméstica existia, e as mulheres eram obrigadas a se submeter e a aceitar tamanha violência, e ainda escutava-se o bordão que dizia: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a gente hoje vem saudar estes 10 anos, dizer que o desafio ainda é real, muitas mulheres continuam vítimas de violência. Por isso que a gente atua tão fortemente com a questão do empoderamento feminino, porque uma mulher empoderada, ela não se submete à situação de violência. Uma mulher empoderada, ela consegue denunciar sem constrangimento e sem maiores abalos, né? E é interessante porque a Lei Maria da Penha veio dizer que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela não está só na esfera física. Quer dizer, não é apenas a violência que me deixa com o olho roxo. É a violência que me desconstrói na minha essência. Quando eu estou dentro de casa com um marido que fica todo o tempo, um companheiro que fica todo o tempo me desconstruindo e me dizendo que eu não sei fazer nada, me dizendo que eu não sirvo para nada, isso hoje é considerado violência doméstica. E esse homem, se denunciado, ele vai responder a processo e será devidamente punido. A violência doméstica hoje, através da Lei Maria da Penha, entrou numa esfera íntima do casal. E para desmitificar e dizer para essa mulher, ela não é obrigada a fazer sexo com seu companheiro. Ela não deverá fazer sem o devido consentimento. Até então, constava de que era obrigação da mulher fazer sexo quando o companheiro assim quisesse. A Lei Maria da Penha entrou também na esfera patrimonial. Quando vem todas as ameaças contra essa mulher de que se ela deixar, se ela denunciar, ela vai ficar pobre, ela vai ficar sem casa, ela vai ficar sem os filhos, ela não vai ter direito a nada. A Lei Maria da Penha veio para quebrar mitos, veio para romper, veio para dizer que a mulher e o homem têm o mesmo direito também dentro de casa, também na esfera doméstica. E veio para nos dizer que em briga de marido e mulher nós sim metemos a colher. Porque em briga de marido e mulher a gente pode, um terceiro pode denunciar a violência que está acontecendo. Agora, muitos desafios a gente ainda tem que vencer. O principal deles hoje é o preconceito. Porque as mulheres que chegam nas delegacias para fazer a denúncia da violência doméstica, ainda escutam, nos dias de hoje, o que é que você fez para apanhar. É a mesma situação que as mulheres vítimas do crime de estupro escutam nas delegacias os gracejos, as brincadeiras do também, minha filha, com esse short você queria o quê? Então aqui eu queria registrar os 10 anos, o avanço, mas eu queria também aqui deixar claro, senhor presidente, que o preconceito ainda existe, ainda resiste e ainda persiste. E cabe a nós, todas e todos, fazermos uma grande corrente de empoderamento da mulher e, ao mesmo tempo, de tratar de consciências. Quando a gente sabe que vítima é vítima, em situação alguma, a vítima se torna algoz, especialmente porque ninguém pede para apanhar. Muito obrigada. Convido a vereadora Michele Collins. Excelência tem 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria também, nesse dia,
de lembrar também que no ano em que se comemora uma década da existência da Lei Maria da Penha, nós vemos quase que diariamente notícias que ainda atestam os altos índices de violência contra a mulher. E apesar dos avanços com essa legislação, já que muitas mulheres quebraram o silêncio contra a violência sofrida, sobretudo no lar, o nosso país ainda possui os elevados índices de homicídio nesse gênero, com uma mulher morta a cada 2 horas. É um absurdo, são números alarmantes. Entre janeiro e março de 2016, foram recebidas mais de 38 mil denúncias pelo Ligue 180. Deste total, 46% foram de violência física e 25% foram de violência psicológica. Em 2015, 72% dos casos denunciados foram cometidos por atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes. A ONU, por exemplo, mostrou que ao menos 1 em cada 3 mulheres no mundo é vítima de violência física ou sexual praticada por um companheiro. A Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, precisa ser implantada de maneira mais eficaz, pois inúmeros são os relatos de que as determinações da Justiça não vêm sendo suficientes para esse tipo de prática. E isso deve ser uma grande parte pelo fato de desobedecer a medida preventiva não constitui crime no Brasil. E, ademais, eu gostaria de celebrar na cidade do Recife a aprovação e a sanção da Lei 18.241 de 2016, uma lei de minha autoria, que cria na cidade do Recife o programa de apoio à mulher vítima de violência. No dia 13 do mês passado, o prefeito Geraldo Júlio, eu estive com ele ali na prefeitura, onde ele sancionou essa lei, e é uma grande vitória para as mulheres, onde será identificado nos postos médicos, por meio da agentes de programa de saúde da família, as mulheres vítimas de violência. E essas mulheres, elas serão encaminhadas para as instituições de proteção existentes no município do Recife, bem como para os centros de referência. Elas também vão receber orientação, acolhimento e fazer os acompanhamentos necessários. A proposta também dispõe sobre a possibilidade de que sejam realizadas campanhas de divulgação e de incentivo à denúncia voluntária, bem como a participação da sociedade civil nesse programa. Trata ainda da possibilidade de concessão de incentivos a empresas que participarem desse programa. Então, nós sabemos que ainda há muito que se fazer, ainda há muito que se conquistar, mas hoje a cidade do Recife tem uma lei que cria o programa de apoio à mulher vítima de violência. Então, nós temos também que comemorar, porque esta casa aprovou por unanimidade, em primeira e segunda discussão, e o prefeito Geraldo Júlio sancionou. E basta agora estarmos no dia a dia também fiscalizando esse atendimento nos postos de saúde, esse atendimento dos centros de referência, que precisam funcionar, que precisa ter atendimento imediato para essas mulheres, proteção para essas mulheres, porque muitas mulheres têm medo de denunciar, porque têm medo de retaliações, e nós não descansaremos enquanto não houver uma diminuição significativa do número de casos de violência contra as mulheres. Enquanto não houver um aumento de apoio institucional na prevenção e no combate desse tipo de violência, isso não será possível. Então, é importante todos darmos as mãos, todos juntos, para que possa, assim, diminuir esse número de violência contra a mulher. Era o que eu tinha a dizer. Bom dia, Deus abençoe a todos. Convido o vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu queria saudar as mulheres
Já terminou? Vereadora Isabela, eu queria dizer que endosso sua fala com relação à Lei Maria da Penha e dizer que na época, aqui na Câmara, eu era vereador, nós conseguimos publicar 10 mil cartilhas que foram distribuídas nas associações, dando um máximo de divulgação. E o companheiro Henrique Leite também fez uma homenagem à própria Maria da Penha, né? Foi Henrique Leite. Homenagem, deu título de cidadã a Maria da Penha, exatamente nesse plenário. Portanto, nossa homenagem a essa lei e às mulheres brasileiras. Segundo ponto, eu queria trazer uma questão fundamental, que hoje é o dia do pedestre. E o que a gente tem sentido é que os pedestres não têm nada a comemorar, vereador Eurico. A quantidade de acidentes levantados aqui na cidade, de acidente de atropelamento, é igual às mortes relativas à violência, às pessoas assassinadas na cidade do Recife. Portanto, é uma outra violência contra aquelas pessoas que circulam na cidade. Além disso, destaca-se a qualidade das nossas calçadas, que seja de responsabilidade do poder público, seja responsabilidade dos moradores, os idosos, as pessoas com dificuldade de locomoção, têm sérios problemas para circular na nossa cidade. Entendendo que esta área, sobretudo no centro expandido, mais de 30% dos deslocamentos são a pé. Portanto, é necessário que a Prefeitura, o município, dê prioridade, de fato, como defende o Código de Trânsito Brasileiro, aos pedestres. Em seguida, vem aquelas pessoas que também circulam de bicicleta. Portanto, quero fazer esse registro com muita tristeza, que a gente não tem nada a comemorar. Mas, senhor presidente, eu queria aproveitar também para ler uma nota, aqui uma nota do Partido dos Trabalhadores, da liderança na Câmara, relativa à posição do ministro Gilmar Mendes. Eu quero registrar exatamente para que conste aqui nos anais dessa casa, porque eu vou ler a nota para registro aqui nos anais. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados repudia mais uma ação seletiva e política do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao pedir a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Mendes tira de vez a toga e assume o papel de militante da direita brasileira. Sua decisão contra o PT coincide com o momento em que se tenta caçar o mandato legítimo da presidente Dilma Rousseff, sem que tenha cometido nenhum crime de responsabilidade, configurando-se um golpe e a instituição de um ambiente político e jurídico de exceção no país. Ao acusar o PT de ter se beneficiado de recursos desviados da Petrobras, Gilmar Mendes evidencia sua seletividade, já que outros grandes partidos como PSDB, PMDB, DEM e PP também receberam recursos de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Sobre esses partidos, cala-se, como sempre, o presidente do TSE, que enxerga problemas no sistema democrático brasileiro apenas quando se trata do PT. A atitude autoritária do presidente do TSE só encontra paralelo no regime autoritário encerrado em 1985. A última vez em que um partido político foi cassado no Brasil foi mediante ato institucional de uma ditadura militar. São notórios os destemperos verbal e a parcialidade de Gilmar Mendes contra o PT. Ele não está à altura do cargo que ocupa. Suas ações no âmbito da Suprema Corte, como a de juiz de primeira instância, tem maculado a imagem do judiciário brasileiro. Ao pedir agora a cassação do registro do PT, o ministro faz jus aos que chamam de tucano de toga do STF,
o nosso judiciário precisa de magistrados, não de militantes políticos. Brasília, 7 de agosto de 2016. Afonso Florencio, líder do PT na Câmara. Então, quero fazer esse registro também, aqui na Câmara, vereador do Recife, contra esse presidente do TSE, ministro representando os partidos de direita do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio devido à grande perca que houve para a família do nosso nobre edil, vereador Davi Muniz, quando seu pai, Rinaldo Bernardo Muniz, faleceu de uma forma cruel, um ataque fulminante do coração, e essa família teve então essa perca irreparável. Eu gostaria então de solicitar essa casa 1 minuto de silêncio em memória desse senhor, pai de família, Rinaldo Bernardo Muniz, pai do nosso querido vereador Davi Muniz. Após o final do pequeno expediente, eu farei. O próximo vereador inscrito, o vereador Luiz Eustáquio, depois Almir Fernando. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho à tribuna desta casa para, além de falar da mudança da data da nossa audiência pública, da nossa solenidade que homenageia o Dia Municipal de Combate às Drogas, que é o dia 12 de agosto, dia que ele é referente à Lei 17.442, de nossa autoria. Só que tem alguns homenageados que só vão poder estar aqui, e a gente tinha reservado o dia 11, então a gente está mudando a data para o dia 11. O dia é o dia 12, mas a homenagem vai acontecer no dia 11. E nós queremos convidar a todos os vereadores para participarem desse momento importante, que é você poder estar aqui unindo forças na luta contra as drogas, unindo força para poder ajudar pessoas que estão presas às drogas e possam aí ser libertas. Inclusive, a gente, discutindo sobre esse assunto, tivemos a oportunidade de fazer um bom debate em conjunto com o vereador Jurandir Liberal, quando nós discutimos um tema muito importante, que foi a questão da internação compulsória. E nós tivemos aí a oportunidade de discutir um artigo sobre esse tema, entendendo da importância de que ao meu ver, a partir daquilo que eu acredito, você ter também um instrumento de poder ajudar pessoas que não têm, vereador Menudo, mais a condição de entender o que está fazendo por conta do abuso da droga e precisar ser, sim, a partir de uma avaliação médica, a partir de uma decisão judicial, ser internado para poder recobrar sua consciência e aí, sim, continuar o tratamento para poder se ver livre das drogas. Então, nós entendemos que precisamos ajudar pessoas a poder realmente sair das drogas, que é um mal muito grande, que é um mal muito sério, é um mal que tem tomado conta da nossa cidade. Ontem eu tive a oportunidade de estar ali no Marco Zero e caminhando encontrei pessoas já recuperadas, que ajudamos, e encontramos pessoas ainda presas ao vício das drogas, dormindo nas calçadas num momento tão bacana, que aquele Marco Zero ali está,
mas você vai aos lados, muitas ruas, as pessoas ainda presas ao vício da droga, presas nas ruas da cidade, sem ter uma oportunidade de recuperação. Por isso eu entendo que é muito importante quando as pessoas se decidem para fazer um tratamento, mas tem pessoas que precisam também que o Estado, quando for procurado por um pai ou por uma mãe para ajudar um filho, o Estado se comprometa, o poder público se comprometa, sendo o governo do Estado, sendo o município do Recife, se comprometa também em custear o tratamento. Nós sabemos que o nosso município tem uma secretaria, mas que tem trabalhado sempre, na direção do tratamento voluntário, porque essa é a lei que está estabelecida no nosso município. E tem encaminhado muita gente, e tem cuidado de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe daquele que a mãe ou o pai está vendo que o filho vai morrer numa boca de drogas, num lugar de distribuição, ele está batendo na família, ele está tentando contra a própria vida e contra a vida dos outros, está roubando e vendendo o corpo para poder usar droga. Aí sim, aquele pai e aquela mãe têm o apoio do Estado, como acontece em outros municípios, em outros estados do Brasil, onde ele possa, a partir de ser provocado a partir de uma avaliação médica e a partir de ser provocado por um juiz, uma decisão judicial, o Estado possa custear e possa ajudar. É assim que eu entendo, vereador Antônio Luiz Neto, porque precisamos ajudar as pessoas a saírem das drogas. Então, todos estão convidados para na próxima quinta-feira aqui a nossa grande solenidade pública em homenagem ao Dia Municipal de Combate às Drogas, homenageando entidades e pessoas. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Chegou atrasado. Você faltou, já foi chamado já. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, vereador Osmar Ricardo, que vai ser chamado pelo vereador presidente Henrique Leite, logo após o meu pronunciamento. Vereadoras, a todos presentes, bom dia. Senhor presidente, por diversas vezes a gente encaminhou diversos requerimentos aqui para esta casa, inclusive hoje, na pauta hoje desta casa, nós temos alguns requerimentos solicitando a limpeza, a recuperação e colocação de corrimão em 15 escadarias. E a gente sempre defendeu essa bandeira por conta do aumento da expectativa das pessoas, as pessoas têm ficado idosas e tem muita dificuldade de fazer esses deslocamentos, principalmente nessas escadarias, nos córregos dos altos, dos quais eu sempre estou presente, frequentando, e vejo a dificuldade das pessoas idosas, até a gente mesmo. Tem dificuldade de se locomover nessas escadarias, muitas vezes até pelos seus degraus ser pequenos e não ter apoio para poder subir. E a gente fez, vereador Gilberto, vários requerimentos e estamos sendo atendidos. O prefeito Geraldo Júlio tem feito esse atendimento às comunidades. Várias escadarias estão recebendo limpezas. A limpeza ela já vinha acontecendo há algum tempo, mas agora ele ampliou com relação à recuperação dessas escadarias, as suas canaletas e os seus degraus. E estamos também recebendo os corrimão. Então são várias escadarias, principalmente na Zona Norte, onde a gente tem uma atuação, onde estamos recebendo esses corrimão nessas escadarias. E aqui a gente queria enumerar algumas, como a Rua Picuí, lá no Córrego de Euclides, Gustavo Barroso, Espinosa e Bismarck de Freitas, Alto da Serrinha com o Córrego do Sargento, a primeira e segunda travessa do Alto José Bonifácio com o São Domingos Sávio, a Rua Altamira, no Alto José Bonifácio, Porto Vilma, lá no Córrego do Boleiro, Rua Açafrão, lá em Nova Descoberta, além de inúmeras que já estão relacionadas para receber esse tipo de serviço, que é uma reivindicação antiga da comunidade, e a gente está recebendo esse serviço, e a gente quer aqui parabenizar o prefeito Geraldo Júlio, o secretário Roberto Guzmão, por estar atendendo essas nossas reivindicações, que, como eu sempre digo,
não são reivindicações apenas minhas, são reivindicações da comunidade, é um clamor da comunidade por esse atendimento. Eu queria aqui, senhor presidente, também agradecer também por mais um feito, que os senhores são testemunha da nossa luta pela manutenção dos campos de várzea. A gente tem até um projeto de lei que foi aprovado por vossas senhorias aqui, por vossas excelências aqui nessa casa, que se transformou em lei, que é a lei que pede a desapropriação, o tombamento, a requalificação e desses campos de várzea para colocar alambrados, colocar refletores e vestiários. Não conseguimos fazer com que isso acontecesse e a gente está vendo as dificuldades que tem a crise que tem se alastrado no nosso país, mas aqui no Recife o prefeito tem trabalhado para poder atender essas reivindicações e nós recebemos a notícia de que alguns campos irão receber refletores. E dentre estes, os que eu já vinha reivindicando, e a gente está tendo a grata notícia, a boa notícia de ter o campo do Alto Santa Teresa recebendo refletores. Então a gente agora vai ter um local, não só para a prática de esporte durante o dia, mas durante a noite iremos também receber esses esportes por conta desse atendimento do prefeito Geraldo Júlio, que está colocando refletores lá no campo do Santa Teresa, vereador Osmar Ricardo, lá em Passarinho, como também o campo do Galícia, em Nova Descoberta, também estará recebendo esse tipo de tratamento com esses refletores, e o campo do Beira Rio, além do campo do Diadema, que a gente também fez essa reivindicação. Então, são ações importantes para a cidade com relação à mobilidade das pessoas, não existe só a mobilidade através do transporte coletivo e individual, mas também tem a questão da mobilidade das pessoas. Então, esses atendimentos com relação aos corrimões é importante, como também a questão dos campos de várzeas que estão recebendo esses refletores. E aqui a gente, mais uma vez, reitera esse agradecimento ao prefeito Geraldo Júlio e ao secretário de Serviços Públicos da cidade do Recife, Roberto Guzmão, que tem atendido essas nossas reivindicações. Então, agradeço e bom dia a todos vocês. Vereador Osmar Ricardo. Último vereador inscrito. Pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Vereador Henrique Leite, ontem eu fiz uma visita no bairro do Pina e o que a gente começou a incorporar, o que a comunidade fala, vereador Maguari. A comunidade altamente revoltada com o prefeito Geraldo Júlio, porque no posto de saúde só tem um médico, uma médica, e lá falta remédios de diabetes, fraldas geriátricas, faltando tudo numa comunidade que está abandonada pelo prefeito Geraldo Júlio do PSB, que se diz cuidar das pessoas. Eu quero aqui não apenas falar desse bairro que eu te visitei ontem, mas o bairro do Alto Pascoal, o posto de saúde. Tem lá, vereador Almir, que o senhor estava elogiando aqui o seu prefeito Geraldo Júlio, em vez de estar agradecendo as pessoas que esse prefeito não toma conta, Por exemplo, o posto de saúde do Alto do Pascoal. Ele assinou a ordem, como Vossa Excelência colocou aqui. Quantas pessoas tem trabalhando lá? Quantas? 2 pessoas vai terminar o posto de saúde? Isso é questão eleitoreira desse prefeito Geraldo Júlio. É um prefeito que não cuida de fato das pessoas. É o posto da Mostardinha. É o posto de Santa Marta voltando remédio. O maior prejudicado disso são a população mais carente, que devia ter uma atenção melhor, uma atenção maior com o poder público, com essas pessoas. Mas esse prefeito é um prefeito que, mais uma vez, a gente cansa de denunciar aqui nesta casa, a mesma empresa que fornece remédio para essa gestão, ganha licitação novamente e continua faltando remédios nos postos de saúde. Eu não estou falando das UPAs, falando dos postos de saúde dentro das comunidades que foram esvaziadas por essa gestão. É preciso que a gente... E que o povo está vendo. Ontem, nessas caminhadas, a gente pergunta e o povo está muito revoltado com essa gestão. Eu aqui admiro
trabalho dos vereadores, respeito todos os vereadores, o vereador Almir Fernandes falou aqui, é um companheiro combativo nas comunidades, é um companheiro que está presente na sua comunidade do Alto Zé do Pio, no Alto Zé Bonifácio e nas outras comunidades. Sei do seu trabalho, reconheço o seu trabalho. Mas o trabalho que está faltando é o trabalho do prefeito Geraldo Júlio. Um trabalho para todos, não para meia dúzia. Não para um povo que ele enxerga que tem que cuidar. Um prefeito tem que ter responsabilidade e cuidar bem da cidade e do povo da sua cidade. Esse é o compromisso que ele assume quando vai tomar posse como executivo. Então, o que a gente faz aqui nessa tribuna é cobrar desse prefeito que assuma esse papel, que fiscalize essa empresa que fornece remédios para os postos de saúde, porque são todos os postos de saúde. Isso é assim no Coqueiral, isso é no Alto do Pascoal, isso é em Santa Amaro, isso é na Brasília Teimosa, no Pina, na Mangabeira, o vereador está colocando aqui, então o vereador Henrique Leite. A gente aqui faz oposição com muita coerência, dizendo o que está faltando e que o povo está cobrando da gente quando a gente vai na rua falar do voto. Quando a gente vai dizer ao povo que vai ter uma nova eleição no dia 2 de outubro e que o povo fica revoltado porque não está sendo atendido, não está sendo cuidado pela gestão socialista do PSB, do prefeito Geraldo Júlio. Essa é mais uma das grandes críticas do povo, é a saúde, é a educação e a própria cultura que foi esquecida por esse governo, que foi discutida com o movimento cultural e que fizeram uma planilha de 10 anos, uma planilha de cultura, um planejamento que foi aprovado por esta Casa Legislativa em 2011 e que esse prefeito rasgou toda a cultura de nossa cidade, esvaziando as comunidades carentes, esvaziando os bairros que precisam de cultura, que precisam de uma assistência cultural, para tirar o que o vereador Luiz Eustáquio colocou aqui, que é para tirar as pessoas da droga, da ansiedade. Por isso que esse governo está sendo mal avaliado nas pesquisas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, foi citado no pronunciamento do vereador Osmar Ricardo, queria apenas fazer alguns comentários com relação ao pronunciamento dele, e a gente quer até parabenizá-lo, porque são reivindicações que a gente já vem fazendo, o próprio Alto Pascoal, estivemos até com os próprios funcionários, doutores, agentes de saúde, lá com o secretário Gelson Correia, que prometeu, queria continuar a reforma da unidade de saúde do Alto Pascoal, como do Alto Zé Bonifácio, que iniciou, deu uma parada, mas vai continuar. O próprio Alto do Eucalipto, lá em Chão de Estrelas. A gente também tem que colocar uma questão muito importante, presidente. Apesar de toda essa crise que tem acontecido aqui no nosso país, tem se alastrando, a gente viu agora mesmo que o próprio Rio Grande do Sul, os funcionários têm feito greve, a Polícia Militar parou, os professores, os médicos, vários profissionais parando. E no Rio de Janeiro está com dificuldade. E apesar de tudo isso, senhor presidente, o prefeito Geraldo Júlio tem entregado, principalmente na área de saúde, obras importantes, como o próprio Hospital da Mulher, as 4 UPIs de 24 horas que foram entregues na Avenida Norte, em Córrego do Genipapo, Linha do Tiro, que inclusive fui eu que indiquei aquele terreno para que pudesse ser feita aquela UPIA 24 horas, que era uma cobrança antiga da comunidade, na Bomba do Emetério, onde foi colocado o nome do ex-governador Eduardo Campos. Então são ações importantes. A gente sabe que a saúde precisa de muito mais, mas o prefeito, apesar de todas as suas dificuldades, tem trabalhado e tem dado uma atenção especial à área de saúde, e a gente tem visto que isso tem acontecido. Então, eu quero apenas destacar essa questão. Sei que o clamor da população é grande, a necessidade de saúde é grande, mas o prefeito Geraldo Júlio, nem o secretário Gelson Correia, tem ficado de braços cruzados, tem dado essa atenção e tem dado a resposta que o povo tanto necessita. Muito obrigado. Prolongamento do expediente.
Alô? Pegou? Discussão única do requerimento 3227/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3237, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3258, 3259, 3260, 3261, 3311, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3321 de 2016, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Augusto Carrera. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Chamada regimental. Vinte e cinco vereadores registraram a presença. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 3166, 3257, ambos do vereador Jaime Asfora. Pela ordem. O vereador autor está ausente. Mas não, chegou agora. Mas eu estou vendo o painel ali ausente. Ele está registrando a presença agora. Então eu queria discutir o requerimento 3257. Mas ele está aqui. Senhor presidente, em discussão, requerimento 3166/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereador que concorda permaneça como estão. Aprovado. Discussão. Requerimento 3257/2016, do vereador Jaime Asfora. Em discussão, vereador Carlos Gueiro, para discutir. Reunião do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, em especial Sua Excelência, o vereador e companheiro Jaime Asfora, o que me aguçou discutir esse requerimento, vereador, é que nós vamos ter a oportunidade de registrar o desejo de Vossa Excelência no momento e no documento correto, que seria a LDA, a LDO de 2017, que está para chegar no próximo mês de setembro. Isso aí, se Vossa Excelência deseja atingir os seus objetivos, é muito mais pertinente a esta casa, me desculpe, mas colocar um valor que Vossa Excelência acha que seria suficiente para atingir esse objetivo, no orçamento que vai vir para cá. Esse orçamento que já está pronto. Se Vossa Excelência faz esse requerimento agora, certamente ele não vai ser levado em consideração, dada a exiguidade de tempo. Então, pertinente, no meu entendimento, seria que aguardássemos a chegada do orçamento e aí, através de uma emenda, se colocaria um valor que Vossa Excelência acha que seria o ideal como participação do município nesse instituto que tem bons serviços prestados à cidade do Recife.
Então é apenas uma opinião, porque é uma opinião mais técnica, é um documento que ele é muito mais objetivo do que um requerimento. Porque o requerimento vai para lá, a autoridade aceita ou não, é apenas um requerimento, ela não é obrigada. E no orçamento não, esse orçamento passa por esta casa, tem que ser aprovado ou emendado, como seria o caso, e aí a gente teria uma condição muito mais segura em relação a esse instituto. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essa é a minha participação em relação a esse requerimento, que acho, repito, que nós vamos ter brevemente uma oportunidade muito mais eficiente e mais indutora do que simplesmente uma mão estendida pedindo que o prefeito faça isso ou aquilo. Porque o requerimento nada mais é do que a nossa mão estendida, pedindo, por favor, que faça qualquer coisa. Então, é somente isso que eu queria comentar e pedir ao autor do requerimento, vereador Jaime Asfora, que em compreendendo aquilo e aceitando os meus argumentos, que pudesse retirar esse requerimento para que eu não seja constrangido em votar contrário por essas razões que já expliquei. Acho muito mais eficiente uma emenda no orçamento e determinando um valor do que simplesmente a mão estendida, que é o papel do requerimento. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria agradecer as contribuições sempre lúcidas e substanciosas do vereador Carlos Alberto Gueiros. Eu queria... Eu não quero exatamente discutir, não. Vossa Excelência não quer discutir, não, só quer... quero dizer que... É pela ordem. Eu quero dizer apenas que acata as sugestões do vereador, mas mantém o requerimento, que acho que ele realmente tem menos eficácia do que uma emenda ou um artigo ou uma propositura dentro da legislação orçamentária, mas ele também tem sua finalidade de já começar esse trabalho de ajuda ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Mantenha o requerimento. Quero, senhor presidente, votação nominal para que eu possa, então, deixar registrado a minha posição. Muito obrigado. Votação nominal do requerimento. Quer encaminhar a votação, vereador Carlos Gueiro? Presidente, eu já encaminhei a votação no plenário na hora em que, na tribuna, na hora em que eu coloquei que achava que ele não tinha razão de ser como requerimento. Portanto, eu vou votar contrário e os companheiros que entenderam minha mensagem, se quiserem me acompanhar, eu agradeço. Vereador Jaime Fora, quer encaminhar a votação? Voto sim, porque acho que não é antijurídico, apesar de reconhecer que vai ser mais eficaz quando isso for colocado no orçamento, óbvio. E a finalidade é essa. Aberto para dar a votação. Requerimento em votação. Por isso eu pedi encaminhamento.
Vereadora Aline Mariana ainda vai votar. Encerrada a votação. Dez votos sim, 12 não, rejeitado o requerimento. Discussão única do requerimento 32.23.16, de autoria do vereador Augusto Carreira. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereador que concorda permaneça como estão, aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de Vossa Excelência, quando assim que terminar a ordem do dia, se pudesse consultar as lideranças partidárias, se pudesse conceder a dispensa de prazo para o decreto legislativo 29 de 2016, que concede a medalha José Mariano à Paz Recife, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Muito obrigado. Discussão única do requerimento 32.24.16, de autoria do vereador Augusto Carreira. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 32.25 e 32.26, de autoria do vereador Augusto Carreira. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, 32.32, 32.33, 32.34, todos de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão do requerimento 32.38, 32.39, 32.40, 32.40, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 32.41 a 32.48, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 32.49 a 32.55, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão dos requerimentos 32.56 a 32.77, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 32.78 a 32.91, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão dos requerimentos 32.92 a 33.05, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única dos requerimentos 33.06 a 33.10, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 33.19, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Senhor presidente, pela ordem.
Senhor presidente, eu peço que o adiamento retirado da pauta, tendo em vista a ausência do autor. Até porque o requerimento, ele é muito subjetivo. Ceder o plenário da casa para a realização de uma reunião com o objetivo de tratar de assunto de interesse público. Qual é esse assunto de interesse público? Pode ser de interesse público no meu entendimento ou no dele, e é preciso que se diga qual é o interesse público para ceder o plenário. Como ele está ausente, eu peço a retirada de pauta. Retirada de pauta. Leitura em bloco de quê? Presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que votasse em bloco o projeto de lei do vereador Heriberto Rafael. São 2 projetos, ele disse que não vai discutir a matéria, se nós pudéssemos votar em bloco. Agradeço. Agora é projeto. Os 2. Primeira discussão do parecer 774/2014 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 212/2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael, que assegura a divulgação da lista de espera para vagas nas creches do município e da outras providências. E primeira discussão do parecer 614/2015 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 185/2015, de autoria do vereador Heriberto Rafael, que assegura a inclusão digital aos alunos da rede municipal de ensino portadores de deficiência visual, bem como da emenda aditiva de relatoria da Comissão de Legislação e Justiça ao referido projeto de lei. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 282/2015, 296/2016, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 86/2015, de autoria do vereador Stefano Menudo, que inclui no calendário oficial do Estado do Recife o dia 11 de setembro como Dia Mundial dos Direitos dos Animais. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 369/2015, 301/2016, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 120/2015, de autoria do vereador Almir Fernando, que fica incluído no calendário oficial do município do Recife o Dia do Imigrante Português. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 13/2016 e 38/2016, respectivamente das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente e de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 212/2015, de autoria do vereador Almir Fernando, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ferros velhos, empresas de transporte de carga, lojas de material de construção, borracharias, recalcitrutadoras e afins no município de Recife a adotarem medidas para evitar a existência de focos de Aedes aegypti e Aedes albopictus e da outras providências. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores concordam. Permaneçam como estão, aprovada. Primeira discussão dos pareceres 305/2015, 616/2015, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela aprovação do projeto de lei 180/2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, que proíbe a segregação do direito de aleitamento materno no município do Recife e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereador que concorda, permaneça como estão, aprovado. Com vermelho. Primeira discussão do projeto de lei 65/2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodou, que dispõe sobre a criação do programa Segunda Sem Carne,
nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir. Senhor presidente. O vereador Carlos Guerreiro pediu para Senhor discutir presidente. primeiro. Não, foi ele acabou. O vereador levantou a mão primeiro, agora as mulheres vão na frente. Senhor presidente, eu também estava falando aqui, viu, senhor presidente? Eu gostaria de pedir votação nominal a esse projeto. Votação nominal. Presidente, eu ainda sou daquele tempo que as mulheres têm sempre prioridade. Portanto, independente de... Senhor presidente, eu quero discutir também, viu? Eu quero discutir também. Senhor presidente, eu gostaria até antes de começar a discutir, só de fazer um questionamento acerca do regimento. Para pedir discussão, basta levantar o dedo ou precisa falar no microfone? Porque se for pelo dedo, aí a gente pode também levantar a mão, né? O entendimento da presidência cabe. Agora, para o entendimento do plenário, é preciso falar. Porque senão, desculpe, vereador Carlos Gueiros, eu agradeço a Vossa Excelência tamanha gentileza, mas de fato fica difícil da gente saber quem falou primeiro, ou melhor, quem levantou o dedo primeiro, né? Enfim, mas eu pedi para discutir, na verdade, o projeto, porque eu já estive conversando com alguns vereadores aqui durante a sessão, e eu combinei, então, com o vereador Gilberto Alves, porque o líder do governo ficou preocupado quanto à questão do prazo de implementação da merenda do programa Segunda Sem Carne na alimentação escolar. E ele entende que a partir do momento que a gente aprova a lei, essa implementação se daria de forma imediata, apesar da gente entender que haveria um decreto do prefeito regulamentando a medida. E então, diante disso, eu vou apresentar uma emenda para que aconteça, então, que fique de forma mais clara o prazo de implementação. A sugestão é que seja no ano letivo seguinte, onde também nessa oportunidade eu conversei também com o vereador André Regis, porque não houve discussão dentro da Comissão de Educação, haja vista o que ele explicou, que o parecer da comissão, o relator não devolveu o projeto. Então, a minha sugestão é pedir, inclusive, ao presidente da Comissão de Educação, vereador André Regis, que quando houver a reunião da comissão, que Vossa Excelência possa nos avisar para que a gente convide as pessoas técnicas da área, nutricionistas, inclusive o pessoal da Sociedade Vegetariana Brasileira, na pessoa de Bárbara, que é uma das coordenadoras, e as demais pessoas que tenham interesse de participar. E, no momento, a gente dará ciência aos vereadores e vereadoras para que participem dessa discussão dentro da Comissão de Educação e possam entender mais tecnicamente a respeito do assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de compartilhar com Vossas Excelências que segunda-feira da semana passada, exatamente hoje, fazendo 8 dias, nós tivemos uma audiência pública para discutir o assunto. A audiência aqui foi riquíssima, certo? Houve a participação, inclusive, do Executivo. Na terça-feira da semana passada, nós estivemos em reunião com o secretário de Educação para discutir a matéria. O secretário sugeriu que nós conversássemos com o Conselho de Alimentação Escolar. Nós estivemos na última sexta-feira na reunião do Conselho de Alimentação Escolar. E é interessante porque o Conselho se reúne quinzenalmente. E exatamente sexta-feira da semana passada o Conselho estava reunido. Apesar de ter tido participação do Conselho dentro da audiência pública, nós fomos para a reunião do Conselho para socializar, para escutar e para debater um pouco a respeito do assunto. Mas eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que não existe prejuízo nutricional nenhum. Inclusive, a orientação da OMS é que nós diminuemos o consumo de carne para a nossa saúde. Quando a gente faz a discussão da retirada da carne um dia na semana, ninguém está aqui estimulando ninguém a ser vegetariano ou vegano. A gente está só dizendo que existem nutrientes que nos suprem e que são encontrados nos vegetais. Quando a gente está trazendo essa discussão, é muito rica que ela se dê aqui, até para que nós possamos refletir acerca do que nós estamos ingerindo. Eu venho falando aqui reiteradamente a respeito do assunto. É uma pena que ainda existam algumas resistências, mas é natural que essa resistência aconteça, porque o conceito de que agora eu posso comer carne é muito forte, quando na verdade o conceito deveria ser agora eu posso comer um vegetal que vai me nutrir,
Agora eu posso comer um vegetal que vai me deixar, de forma, além de nutrida, muito mais saudável. Eu posso consumir o vegetal que, além de me deixar saudável e nutrida, vai ajudar e contribuir para a manutenção do planeta. E, em consequência, vai diminuir a matança dos animais. Isso é uma questão para reflexão. Eu já falei aqui algumas vezes, inclusive, pedi a Vossas Excelências, façam a experiência, um dia na semana sem carne. Vocês vão ver que vocês vão comer de forma saudável, vão se sentir bem. É um dia na semana, né? Mas, enfim, eu sei que os preconceitos ainda existem. Eu sei que a resistência à matéria existe, é real. A gente vai ter tempo de dialogar. Eu espero que o vereador André Regis, quando chamar essa discussão na comissão, a gente possa fazer essa discussão de forma mais técnica, porque eu não sou nutricionista. Então, eu não vou conseguir falar aqui tecnicamente a respeito do assunto. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou adepta à segunda sem carne. Não há prejuízo nenhum de energia, de fraqueza. Meus filhos já estão nisso também. Então não há essa necessidade para se crescer e ficar forte e achar que a escola é o único espaço que as crianças têm de comer carne. Então o que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência é que refletissem a respeito do assunto. Porque, na verdade, as crianças vão ficar muito mais nutridas se não comerem a carne. Porque, infelizmente, a carne que é oferecida, inclusive na rede escolar, é linguiça. E a linguiça é péssima. Nenhum de nós deveria consumir linguiça. Então, o apelo que eu faço é que a gente reflita, que a gente se envolva mais nesse assunto e compreenda que, do jeito que nós estamos indo, achando que a salvação é comer carne, é tomar leite e é comer ovo, a gente vai levar o país, não, a gente vai levar o planeta ao colapso. Porque não há possibilidade de sustentabilidade numa humanidade que acha que quanto mais carne consumir, mais saudável vai estar. Isso é inviável do ponto de vista da sustentabilidade e inviável do ponto de vista da saúde humana. Então, que a gente possa refletir a respeito disso e esperar que, na oportunidade, a gente possa discutir. Mas eu ouço o vereador Gilberto Alves. Vereadora Isabela de Rodão. Na verdade, Vossa Excelência traz um tema bastante complexo e de tal maneira que eu achei interessante que a gente pudesse aprofundar ainda mais a discussão. Independente de todo o debate que Vossa Excelência já vem produzindo acerca dessa matéria, eu também conversei com alguns colegas vereadores e não é somente a questão do tempo, do prazo de implementação de uma lei, de uma possível lei como essa, o impacto que isso teria na questão até logística de como a gente vai implementar em toda a rede municipal. Mas isso envolve outros fatores que eu acho que seria conveniente. Este poder, um poder democrático, o papel nosso também é de ouvir a sociedade, de ouvir a população. E essa é uma medida que toca diretamente na vida dos alunos da rede pública e aí envolve toda a comunidade escolar. Acho importante que a gente possa, inclusive, ampliar mais esse debate. A audiência pública é fundamental, é importante. Vossa Excelência já fez. Mas seria importante que a gente também envolvesse o próprio Conselho Municipal de Educação, além do Conselho Alimentar, mas também que a gente envolvesse a comunidade escolar. A gente precisa entender, e todos nós percebemos, nós sabemos da nossa realidade, nós temos uma dificuldade muito séria no nosso país ainda, sobretudo aqui na região Nordeste. Nós ainda somos uma cidade que tem uma população muito pobre, e a gente sabe também que muitas vezes a alimentação que a gente oferece nas nossas escolas, muitas vezes é até a mais importante ou até a única alimentação de alguns dos nossos alunos. Portanto, a gente reconhece também a importância de uma discussão da qualidade alimentar que é oferecida na rede pública municipal, mas acho fundamental, até por dever de nós todos poder dar a oportunidade que a família, que a comunidade escolar se pronuncie, que elas discutam com os seus alunos, com os pais dos seus alunos, para que a gente possa, aí sim, que no mérito, vereador, a princípio no mérito eu sou simpático com a ideia, mas eu acho que uma lei, todo mundo sabe que uma lei é algo impositivo, e na hora que a gente aprova essa lei, a gente vai ter que implementá-la na rede municipal. Então não só a questão do prazo, porque tem uma logística, mas também que a gente faça
eu acho que um convencimento, um entendimento daqueles que serão diretamente afetados com a lei, para que eles percebam o benefício que a lei propõe e que eles percebam que, de fato, o objetivo da iniciativa da vereadora, e se for atendido pelo Poder Legislativo, o benefício seria tão somente pensar cada vez mais na qualidade do que é oferecido, do que é ofertado às nossas crianças. Portanto, é muito sério isso é de muita responsabilidade. Infelizmente, a gente ainda não teve, por exemplo, uma discussão dentro das comissões, não há aparecido nenhuma comissão temática desta casa, sobretudo a Comissão da Educação, que é fundamental nessa discussão. E eu gostaria, inclusive, de participar também de algumas dessas discussões, mas eu gostaria de ver o envolvimento dos pais dos alunos, o envolvimento de toda a comunidade escolar, não só aquelas representadas nos seus conselhos, mas aquelas representadas fundamentalmente em cada escola, onde de fato o aluno recebe a atenção do poder público, onde de fato é servido a merenda e onde de fato eu acho que teria que iniciar esse debate. Portanto, desde que seja respeitada essa condição, desde que a gente possa de fato ouvir, auscultar essas pessoas, eu acho que aí a gente traz essa discussão com mais riqueza para esse poder e dá uma condição melhor de a gente votar com mais convicção ainda e defender uma melhor qualidade da nossa merenda, que é o que propõe, é o que propõe o escopo ou a iniciativa de Vossa Excelência. Portanto, eu parabenizo pela preocupação, acho que Vossa Excelência tem atuado e se preocupado em debater, que repito, é uma questão fundamental, importante, mas acho fundamental que a gente envolva, sobretudo, os alunos e os pais dos alunos, porque diz respeito à alimentação que a gente oferece e que nós temos que ter a responsabilidade de entender que não é somente uma, duas ou um conjunto de pessoas, que a gente possa ampliar ainda mais para que todos possam ter oportunidade de falar e de opinar e até, se for o caso, de propor alterações, mudanças e até um aprimoramento da iniciativa de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vereador Gilberto, a partir da fala de Vossa Excelência, eu gostaria aqui de socializar e de tornar público que desde 2011, São Paulo, capital, adotou a lei Segunda Sem Carne. Segunda Sem Carne é o nome de um programa internacional e que não vincula a segunda-feira. A alimentação, uma vez na semana, nas escolas, poderá se dar, por exemplo, na sexta-feira. O nome do programa é Segunda Sem Carne. Desde 2011, São Paulo adotou. Hoje são servidas mais de 1 milhão de refeições na rede municipal de São Paulo. E é na quarta-feira que essas refeições são servidas. E não há nenhuma objeção. Existem outras cidades que já aderiram ao programa Segunda Sem Carne e as crianças, inclusive, adoram. Tem cidades menores que a população aderiu à Segunda Sem Carne a partir da iniciativa do Executivo de trazer para dentro da rede municipal. O que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência também, a todas e todos, é que nós temos, viu, seu Jurandir, vereador Jurandir, nós temos também um projeto de lei chamado Merenda Vegetariana, que é exatamente para enxergar que existem crianças na rede que são vegetarianas e que, infelizmente, são obrigadas a consumir o que lhe é oferecido. Na nossa audiência pública de segunda-feira, inclusive, foi sugestão do Ministério Público que a Prefeitura informe hoje qual é o quantitativo de crianças vegetarianas que estão na rede. Porque uma criança que, por natureza, já não come carne, no dia que tem cachorro-quente, ela é obrigada a comer o pão puro. Então, a rede precisa nos informar. E aí foi comparado isso à criança diabética, à criança celíaca, à criança com intolerância à lactose. E na hora nós fizemos esse rebate, vereador Carlos Gueiros, dizendo que não se trata de criança doente. Uma criança diabética é uma criança doente, mas uma criança vegetariana é uma criança saudável. Então, que a gente precisa separar as questões aqui. E a gente está, inclusive, fazendo um ofício. Eu conversei com o secretário Jorge, mas nós estamos preparando um ofício para que a secretaria nos informe esse quantitativo. Inclusive, eu já peço ao presidente que, quando o projeto da Segunda Sem Carne voltar, que nós votemos também o da merenda vegetariana.
Porque a merenda vegetariana não é obrigar ninguém a ser vegetariano. A merenda vegetariana é enxergar o quantitativo de crianças vegetarianas e respeitá-las, e apresentar e oferecer alternativas. Quanto à questão das comissões, infelizmente, o prazo que se exige para que as comissões apresentem parecer é de 60 dias. O prazo passou, mas nós temos o parecer da Comissão de Constituição, que opina pela legalidade do projeto. O parecer, inclusive, foi do vereador Jaime Asfora. Faz parte, a gente tem o parecer do vereador Jaime Asfora opinando pela aprovação do projeto. Então, veja, fica para discussão. Eu vou ouvir o vereador Jaime Asfora. Por não, vereador? Vereadora Isabela de Roldão, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa. Subscrevo integralmente suas palavras e esse projeto, tanto que o parecer que foi de minha relatoria na Comissão de Legislação e Justiça, ele adentra no mérito, porque é um projeto que vai ao encontro do interesse público, de respeitar as diferenças no ambiente escolar e na sociedade, da gente ter tolerância com os diferentes e não tratar de forma preconceituosa ninguém por nenhuma orientação em relação à alimentação, ou orientação sexual, ou raça, ou religião, etc. O projeto é legal, é constitucional, é um projeto que atende a todos os estudos nutricionais sensatos. As pessoas não precisam necessariamente de carne para viver saudável. Há estudos e mais estudos aqui e de fora, inclusive da nossa rede municipal, na Secretaria de Educação. Né? É preciso ver também o seguinte, que não há resistências por parte da Secretaria de Educação. Eu também vi isso lá, conversei com o Jorge, como Vossa Excelência, e acho que esse projeto deve ser aprovado por essa casa, e também concordo que já há discussão madura para isso. Afinal de contas, houve audiência pública, está tramitando há muitos meses, é um debate que existe há anos, inclusive em nível internacional. Ele é definido por personalidades como Paul McCartney, Stella McCartney, etc. É um movimento denso e que visa introduzir o interesse, o direito das crianças comerem comida vegetariana um dia por semana, e aguçar o interesse das outras por essa alimentação tão saudável, de disseminar a cultura vegana ou vegetariana. E eu digo isso com muita transparência porque não sou vegano, mas acho que é saudável a comida vegana e é um direito de todos saberem o que é a comida vegana, provarem a comida vegana e terem direito. E aí subscrevo também sua ideia de apreciar os dois projetos em conjunto, para que os alunos, a agenda vegetariana, merenda vegetariana. Merenda vegetariana, porque os alunos têm o direito, como os diabéticos, eu sou diabético, por exemplo, têm o direito de saber e têm o direito de comer o que lhes é apto, o que lhes é interessante, o que lhes é de interesse, o que lhes é desejável, o que lhes é saudável. Portanto, esse projeto deve ser discutido, eu pretendo voltar a isso. Eu assumi a relatoria porque queria fazer um parecer que abordasse vários aspectos. Eu pedi a relatoria e eu estou aqui à disposição da SVB, dos veganos, dos vegetarianos e das pessoas que querem um mundo com mais liberdade, com mais tolerância, com mais direitos iguais entre pessoas diferentes, para aprovar a sua iniciativa, o seu projeto, votar a favor e trabalhar para que essa emenda saia rápido. O que precisar de mim pode contar comigo. Obrigada, vereador. Vereadora Isabela de Roldão. Eu vou encerrar. Já não é só para lhe ajudar. Foram 15 minutos, Vossa Excelência tem mais direito a mais 15, porque a altura do projeto. Eu vou encerrar. Já está recorrendo. Na minha segunda quinzena. Mas eu vou encerrar a discussão e vou agradecer a participação e a colaboração dos vereadores e vereadoras, agradecer a todas e todos que estão nessa grande corrente, né, de harmonizar o corpo, os animais e o planeta, que na verdade é uma grande corrente de harmonia. Se isso estiver desarmonizado, é o fim para todas e todos, acreditem ou não, não há alternativa para o planeta que não seja a harmonia entre os que aqui habitam, os que aqui residem. Então eu vou encerrar e vou pedir a seu presidente, para retirar de pauta o projeto. Nós vamos apresentar uma emenda para que não haja justificativa de que o projeto será negado, rejeitado, porque estabelece o prazo imediato para a implementação. A gente deve apresentar a emenda para que ele, no ano letivo seguinte à sua aprovação, ele seja implementado na rede. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria só agradecer à vereadora Isabela de Roldão a resposta que ela deu ao meu gesto que tive com ela de ceder a minha vez. Porque na hora que ela pede agora a retirada, eu deixo de participar.
e dar a minha contribuição, que seria uma contribuição que certamente seria favorável. Ela poderia ter deixado para pedir depois. Eu quero agradecer a Vossa Excelência a resposta ao meu gesto. Muito obrigado. Retirada de pauta o projeto. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres número 306/2014 e 289/2016, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 64/2014, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, que classifica como imóvel especial de preservação. Ainda estou terminando. Não, ele não botou em discussão ainda, vereador. Está sendo lida a pauta. Eu estou aqui fazendo sinal para ele para discutir também. Mas ele não colocou em discussão. Olha, eu quero... Não colocou em discussão ainda. Seja disciplinado. Olha, eu quero pedir, primeiro, que temos convidados da casa e eu queria pedir postura que a gente possa realmente esperar, às vezes, esperar concluir a leitura, para que a gente possa não criar um campo de disputa aqui de quem é que vai falar sim ou não. Só essa discussão que a gente... Eu quero que o vereador Antônio Luiz Neto reinicie a leitura. Primeira discussão, maioria absoluta dos pareceres número 306/2014 e 289/2016, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Meio Ambiente, Transportes e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 64/2014, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, que classifica como imóvel especial de preservação IEP as casas de números 625 e 639 na Avenida Conselheiro Rosa e Silva Graças, no município do Recife. Em discussão. Eu vou discutir, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todas e todos. Bom dia, né? Desculpa, é o costume da sessão acontecer à tarde. Esse projeto de lei de nossa autoria, 64, ele é de 27 de março de 2014. E trata exatamente de uma denúncia que nós recebemos à época, de que as casas geminadas da Avenida Rosa e Silva estariam na iminência de serem demolidas. E, diante disso, nós entramos com um projeto de lei para transformar as casas geminadas em imóveis especiais de preservação, haja visto o valor histórico que existe dessas casas. E nós apresentamos o projeto, iniciamos inclusive a discussão, fizemos uma discussão aqui no plenário a respeito do projeto, a respeito da necessidade de preservação do nosso patrimônio histórico. Na época ainda o Caiçara existia, né? Logo depois ele foi parcialmente demolido e em seguida completamente extinto da nossa história, pelo menos fisicamente falando. E eu me lembro que à época, quando nós apresentamos, nós fizemos discussões e colocamos, e ainda hoje a gente tem o entendimento que a gente precisa se dar conta que a nossa história não tem que estar registrada apenas nos livros e nas fotografias. Que a gente precisa, de fato, preservar nosso patrimônio. E que, para isso, é importante que esta casa vote, que a gente se posicione quanto à questão da preservação do que é nosso. E aí, logo em seguida, nós fomos surpreendidas e surpreendidos com a demolição da antiga padaria Capela, ali na Rua Amélia, com a Avenida Rosa e Silva, e que hoje está cercada e sendo construída uma farmácia. Então, imaginem que nosso patrimônio centenário está sendo demolido para se transformar em farmácia. É inadmissível que uma cidade que enxerga e valoriza o que é seu, sob a ótica da história,
e da ousadia que foi a construção e simplesmente permita que se derrubem o patrimônio, que tem que ser patrimônio nosso, permitir que sejam demolidos e derrubados para se transformar numa farmácia, é um absurdo. E agora, recentemente, nós fomos mais uma vez provocadas a estar presente, a ver de perto as casas geminadas. E a gente viu que uma das casas está completamente delapidada. Já retiraram tinha um oratóriozinho no terraço dos quartos, foi retirado. Todas as janelas da casa, as portas da casa foram retiradas. Os azulejos foram retirados. A gente fez a denúncia e então nos disseram, e nós tomamos conhecimento da existência de um decreto do prefeito Geraldo Júlio, que determina que as casas geminadas da Avenida Rosa e Silva são imóveis especiais de preservação. E aí a gente fica, se já existe um decreto determinando a preservação do imóvel, do patrimônio, por que esse decreto não está sendo obedecido, respeitado? Por que não há nenhuma equipe de fiscalização para verificar em loco que as casas estão sendo delapidadas, que o patrimônio que é da cidade do Recife está sendo delapidado? E então nós pedimos ao presidente que colocasse em pauta o nosso projeto, para que a gente possa, conjuntamente com um decreto que já existe, sair do decreto, que pode ser alterado a qualquer tempo, e transformar em lei. Que a cidade do Recife possa, sim, determinar que as casas geminadas da Avenida Rosa e Silva são imóveis especiais de preservação. E é nesse âmbito que eu faço um apelo aos senhores e senhoras, vereadoras e vereadores, para que votem favoravelmente e acompanhem, inclusive, o decreto do Executivo que já existe. Aqui não está havendo contradição nenhuma. Inclusive, neste projeto, existe também parecer da comissão de forma favorável à aprovação. E se já existe um decreto do Executivo, que a gente possa fortalecer ainda mais esse decreto e aprovar essa lei e dizer que Recife protege o seu patrimônio, que Recife cuida do seu patrimônio. Não esperemos que aconteça com as casas geminadas o que aconteceu com o Caiçara. Não vamos nos omitir diante disso. É iminente a demolição daquela outra casa. É iminente, a casa já está oca. Então, o apelo que eu faço a Vossas Excelências é que a gente vote favoravelmente pelo projeto, que a gente vote favoravelmente pelo patrimônio da nossa cidade. É esse apelo que eu faço a Vossas Excelências. Muito obrigada. Presidente, eu quero discutir. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tive a oportunidade de trazer a minha contribuição, como disse, no projeto anterior, e o farei na ocasião própria, quando voltar a esta casa. Eu tinha muita coisa a dizer a respeito dele. Estamos a discutir agora essa proposta da vereadora, que tem o parecer 306, que ela afirmou. Esse sim tem parecer da Comissão de Legislação e Justiça. O anterior, para que fique registrado nos anais, não tem parecer de nenhuma comissão. Como consta da pauta, pelo menos pela pauta não tem. Mas eu tenho que discutir regimentalmente este que está aqui. Eu acho que a vereadora aqui, autora do projeto, tem toda a razão. Nós precisamos preservar a história da nossa cidade. Uma cidade que não preserva a sua história tende a ser uma cidade esquecida.
No entanto, desde quando cheguei nesta casa pela primeira vez, me coloco contrário a que essa preservação seja ônus do proprietário do imóvel. Por que somente o dono do proprietário do imóvel tem que pagar o preço da história? Por quê? É a minha pergunta. Se certamente este imóvel que está sendo aqui proposto para ser preservação fosse propriedade única da família da vereadora proponente ou de qualquer um outro, certamente que essa proposta não seria. Porque ninguém ia propor que o seu patrimônio próprio fosse onerado ou limitado. Esse é o problema. A história, ela tem que ser sim preservada. Mas quem tem a obrigação de preservar a história é o governo. Para isso é que ele tem arrecadação, para isso é que ele tem impostos. Então cabe ao governo, na hora, desapropriar, porque a lei lhe dá o direito de desapropriação, e indeniza o proprietário. E ele sim, com dinheiro público, preserva a história. Eu não tenho ideia de ser doido, porque quem tem ideia fixa é doido. Eu tenho repetido isso. Mas até que me provem ao contrário, até que me convençam, eu permaneço neste pensamento desde quando a primeira relação dos imóveis de preservação veio para esta casa. Eu peço permissão à Comissão de Legislação e Justiça de então para discordar do parecer. Porque, por acaso, está na minha mão para examinar e oferecer parecer um outro projeto da mesma autora, o de número 69, que propõe que o imóvel que está em Boa Viagem, que é o edifício Holiday, seja mencionado como de preservação, também um IEP. E nós estudamos, e às vezes esses pareceres da Comissão de Legislação, eles demoram, passam 60 dias como aquele anterior ou este, porque é preciso estudar, fazer um levantamento para não se fazer um parecer precipitado. Então veja, além destas leis que são mencionadas no parecer de Legislação e Justiça, nós temos uma lei que eu entendo que é maior do que aquelas que estão citadas, porque é uma lei codificada, vereador André Regis, que é a Lei 17.176 de 96, que estabelece a lei de uso e ocupação do solo. Então, esta lei disciplina como devem ser os processos de codificação dos edifícios ou dos imóveis de preservação. E esta lei diz o seguinte, que a classificação dos imóveis será um objeto de lei específica. Primeiro item que está sendo atendido numa proposta. Mas deverá ser encaminhada através de mensagem do CDU. Há um rito a ser percorrido para poder se chegar à preservação do imóvel. O que ainda, no meu entendimento, é insuficiente, porque falta indenizar o proprietário. Ninguém pode, no meu entendimento, repito, chegar a um imóvel que é uma propriedade muitas vezes única, herança, e dizer, você aqui não pode construir, você não pode mexer, tem que ficar do jeito que está, porque isso é histórico. É um indivíduo da sociedade que vai pagar o preço sozinho dessa história. Continuo dizendo, teria que ser através de uma indenização. E aí sim, passaria a ser patrimônio público e preservado. Eu vejo patrimônio público serem destruídos. Agora, mexer com o particular é muito fácil. É a força de uma caneta, não é meu nem é teu, é seu, vamos mandar brasa e você tem que pagar o preço. Mas eu estou olhando é o rito jurídico da questão, que diz, tem que ser os imóveis de preservação especial, tem um rito de procedimento institucional, originado pelo Poder Executivo do município,
tem que ser iniciativa do município, prescrito no artigo 100 do parágrafo 1 ao 7º desta lei. A lei mencionada deverá encaminhar por meio de mensagem, instruída por parecer fundamentado do CDU. A proposta tem que passar pelo Conselho. Então, eu acho que os companheiros, os meus colegas que deram esse parecer, eles não se aperceberam desta lei e mencionaram aqui apenas o plano diretor, que é a 15.511, mas esqueceram da lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei codificada e que faz essas determinações. Portanto, senhor presidente, existem mais 3 projetos da ilustríssima vereadora, que são o 69, o 55, todos dois deste ano 2016, e um outro de número 18, também de 2015. Eu entendo que todos esses, na hora em que a gente aprovar este primeiro, 200 de 2014, o 64, logicamente nós temos que aprovar os outros 3, dizem a mesma coisa. Agora, eu estou fazendo esse alerta porque nós precisamos parar de aprovar aqui projetos, mandar para o Legislativo, receber um veto, e aí quando a gente recebe o veto, que nos alertam para o engano que nós cometemos, aí a gente aprova o veto do prefeito. E na hora que a gente aprova, a gente está dando um atestado que a gente fez o que não sabia, que a gente ignorou. Esse não é o nosso papel, nós precisamos ter cuidado naquilo que sai daqui, para que a gente não aceite qualquer tipo de veto. Veto é uma desmoralização ao poder legislativo. É um atestado de que principalmente quando o fundamento é jurídico, é um atestado de que essa casa não tem capacidade. E nós precisamos parar isso. Mas eu ouço Vossa Excelência que, embora silencioso, mas levantou-se e me dá a impressão que quer fazer uma parte. Vereador Carlos Guedes, quando eu vi que Vossa Excelência ia falar sobre o tema, eu me abstive de fazer essa intervenção. Eu ia também falar sobre a matéria. E estava conversando há pouco ali com o Gilberto, explicando que eu fui presidente da Comissão de Legislação e Justiça aqui durante 8 anos, e esse tema muitas vezes veio para a gente debater. Eu me lembro, inclusive, projeto do vereador Luiz Elvésio, também me lembro. que eu fui, inclusive, dei o parecer contrário. E Vossa Excelência está totalmente correto. Tem que ser iniciativa do Executivo, ouvindo o CDU. Isso está lá na legislação muito clara. Não tem outra alternativa. Então, qualquer coisa que a gente faça aqui diferente é passivo de veto imediato. Como Vossa Excelência está certo. Então, não estou nada contra a vereadora, não estou aqui contra o patrimônio, estou mostrando que a legislação é assim. Então, não adianta a gente querer fantasiar, não, vou votar a matéria para ser defensor do patrimônio, etc. Não é, a discussão não é essa. Ou muda a legislação, as regras, ou permanece tal como está. Então, a Comissão de Legislação, me desculpe quem deu o parecer, emitiu um parecer errado. Não estudou a matéria. Não interessa quem fez, mas eu estou querendo colocar que para não nominar, fez errado. Então, a Comissão de Legislação está errada, e aí cabe àqueles que procuram agir de forma correta, fazer a análise que o caso merece, como Vossa Excelência está fazendo aí. Eu agradeço a participação em corpóreo de Vossa Excelência, e antes de ouvir a autora do projeto, eu queria, senhor presidente, que, se por acaso ainda for permanecida a pauta, antes de colocar em votação, Vossa Excelência verificasse o quórum, para evitar que a pauta seja travada. Mas ouço Vossa Excelência. Vereador Carlos Gueiros, muito me surpreende a fala de Vossa Excelência, haja vista que esta casa vem reiteradamente aprovando projetos que são inconstitucionais na sua essência. E eu cito a Vossa Excelência um último que me vem à memória, que foi aprovado por esta casa por unanimidade, que era, por exemplo, as escolas
por particulares que estivessem em débito com a prefeitura, que trocassem o débito por alunos da rede municipal. E este projeto foi aprovado, apesar de sabermos que ele é inconstitucional, porque nós não podemos propor nada que onere o Executivo. E este projeto foi aprovado por esta Casa por unanimidade, inclusive. Então, aqui eu venho dizer que a urgência pela proteção do patrimônio se dá. Existe um decreto, inclusive, do Executivo, protegendo e determinando que essas casas são especiais, são imóveis especiais de preservação. O que esta Casa fará hoje é referendar um decreto e determinar que não poderá ser alterado conforme a mera conveniência do Executivo, que hoje pensa de uma forma, amanhã pensa de outra. Eu venho também aqui lembrar a Vossa Excelência que os vetos do prefeito que não são, que os vetos do prefeito Geraldo Júlio não entram na pauta desta Casa. Não entram, só entra o que já está devidamente acordado para que o prefeito não tenha um projeto seu, uma lei, um veto seu negado. Por isso que essa pauta por isso que esta Casa não faz cumprir o que determina a lei orgânica de travamento de pauta com as centenas de vetos que tem dentro desse legislativo. Isso não é discutido. Agora, querer aqui discutir a constitucionalidade de um projeto que vai beneficiar a cidade, a isso facilmente todo mundo se junta para discutir, para dizer, tem razão, é inconstitucional. Parece que se não passar pela esfera da bênção do Executivo, tudo aqui é vetado. E é isso que tem acontecido reiteradamente com os meus projetos, especificamente com os meus projetos. Vossa Excelência viu o que aconteceu aqui nesta Casa, quando eu apresentei um projeto há mais de 2 anos, para dar o nome do compadre do Alto Santa Terezinha, o prefeito apresenta com 30 dias o do prefeito estava na pauta, passando por cima do meu projeto. Eu precisei entrar na justiça, entrar com mandado de segurança, no Tribunal de Justiça, conseguir uma liminar, fazer com que o oficial de justiça entrasse nessa casa e oficiasse o presidente. Porque caso não fosse dessa forma, seria lei de imediato, passando por cima de um projeto meu que é anterior a 2 anos ao do prefeito. A mesma coisa a gente viu com o compaz do Bongi, que já tinha sido aprovado em primeira discussão e simplesmente foi engavetado para que entrasse o do prefeito e fosse aprovado. Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte, é a conveniência do Executivo que continua imperando e não respeita a lei. Porque se fosse pelo respeito à lei, nenhum projeto de lei era votado nessa Casa se as centenas de vetos que estão aí dentro não já tivessem entrado na pauta. Porque isso é o respeito à lei. Agora, a preservação do nosso patrimônio é superior e é urgente. O Caiçara foi a maior prova disso. E assim vão todas e todos os nossos casarões centenários vão para o chão. Porque a lei determina que é o Executivo que seleciona. Então, eu gostaria de contribuir nessa discussão que Vossa Excelência traz, dizer da minha indignação, porque existe um parecer da comissão que deve ser respeitado e o projeto ser votado. Obrigada. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que eu possa responder. Responda e conclua. Eu queria dizer à vereadora que, com relação ao seu exemplo do projeto que Vossa Excelência falou aí, da troca das... Vossa Excelência, se sabia que era inconstitucional, deveria ter feito o que eu fiz na hora da votação. Levantar e mostrar da inconstitucionalidade, alertando os companheiros, inclusive a mim, e certamente a votação não teria sido unânime, não é? Esse é que é o problema, que nós pensamos diferente. Eu costumo não deixar que as pessoas caiam no abismo. Aviso como estou avisando agora. Mas se a senhora deixa cair no abismo, aí é o pensamento de cada um. Quanto ao problema que a senhora colocou aí do prefeito que faz, que tem isso, que tem aquilo, a senhora já ouviu falar que tem uma coisa que diz que existem causas e efeitos, não é? Talvez, quem sabe, porque a senhora age com os colegas da forma que está agindo, chamando tudo de agachados,
como disse agora, que o prefeito é quem manda, quem faz, talvez isso é que tenha sido levado a que os seus projetos tenham mais atenção, sejam examinados de forma mais acurada, quem sabe? A senhora deveria pensar talvez nisso e não estar fazendo acusações indiscriminadas a todo mundo, inclusive a mim. Eu estou dizendo isso que eu me senti. Não é? Eu não sei se nessa votação que a senhora disse que foi unânime, eu estava nela, que é aquela votação que não é nominal. Eu vou até me preocupar, eu vou procurar ver se aquela votação foi nominal e se eu estava presente no dia. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer, eu pessoalmente, porque a senhora cada vez mais me alerta para eu ter mais cuidado. Senhor presidente, está dito e eu quero que Vossa Excelência faça a verificação de quórum antes da votação e o requerimento. Muito obrigado. Verificação de quórum. Não tem quórum suficiente para a votação e nem para continuar a sessão. Não, tem 13. Tem ainda? 13, chegou agora. Chegou um. Senhor presidente, eu gostaria de pedir por questão de ordem para fazer uma fala, por gentileza, já que eu fui reiteradamente citada. Por uma questão de ordem, pois não? Sim. Eu só... Terminou, né? Mas já foi... Falta encerrar a discussão, vereadora, para que a gente possa lhe ceder a questão de ordem. Tem mais alguém inscrito para discutir? Não tem. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer e deixar o registro que, apesar do vereador insistentemente provocar para que haja discórdia entre os colegas nesta casa, eu não faltei com respeito com ninguém. Mas diferente do vereador Carlos Gueiros, que se diz gentil com as mulheres, porque simplesmente acha que levantar o dedo é colocar-se na frente, quando na verdade quem está aqui atrás não está vendo mão nenhuma ser erguida. Eu gostaria de dizer a ele que, independente disso, que diferente do que ele diz, eu tenho muito respeito por cada um e cada um que aqui está. Agora, que ninguém pode fechar os olhos de que a centena de veto que está guardado no Legislativo não entra em pauta para que não haja discordância da opinião do prefeito. Isso aqui, senhor presidente, infelizmente eu tenho que admitir. Mas não digo isso desrespeitando nenhum colega. Apesar do vereador Carlos Gueiros querer sim causar a inimizade e o desconforto entre os que aqui estão, como reiteradamente ele faz de forma grosseira, distratando os colegas nessa casa e distratando a presidência dessa casa, como todos aqui puderam já assistir, momentos de fúria, onde bate na mesa, grita e não admite determinadas coisas e fala de forma grosseira. Isso sim, muito obrigada. Vereadora, eu queria só responder enquanto mesa diretora que desde o semestre passado nós decidimos estar botando sempre em votação os vetos que estavam travados lá na Comissão de Legislação. E estamos colocando sim. Agora, quanto à pauta, quem faz é o presidente. Quem faz é o presidente, ele coloca os vetos que tiverem de ser colocado. Mas os vetos estão sendo colocados sim, e não existe discussão com o executivo para essa questão. Pelo menos eu, como membro da mesa diretora, não acompanho nenhum tipo de negociação com executivo e legislativo para colocação de veto. Senhor presidente,
apesar de ter sido citado, dispenso qualquer resposta. Senhor presidente, eu gostaria de pedir nova verificação de quórum. Não, vários vereadores se retiraram entre uma fala e outra. Verificação de quórum novamente. E nesse não, porque Carlos Guedes deixou bloqueado para você. Não há quórum suficiente para continuar a sessão. Declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã no mesmo horário regimental.